Olá, Karine, boa Oi, tarde. tudo certo? Deixa eu arrumar Comigo, aqui. arrumar aqui a posição da câmera. É, porque depois que fica duas telas, ele muda, né? Ele engana a gente. É, Tudo aí bom por corta a testa da aí? gente, né? É Por, assim que funciona. por aqui tudo certo, Karine. E com você, tudo certo aí? Tudo bem? Tudo certo, tamo aí, né? Na atividade, né? Curtindo um pouquinho da quarentena. Ah, essa quarentena deixando a gente em casa, pelo amor de Deus, né? É bom ficar em casa, né? Eu já tinha essa rotina de home office, já fazia alguns meses, Aham. mas quando a gente fica em casa obrigado é diferente, né? A sensação é diferente, né? E eu acho que para quem nunca trabalhou em home office deve estar sendo assim um grande desafio. E é um Nossa, desafio, na demais. verdade, produtivo, porque você mudar a forma que você trabalha e mudar sem um aviso prévio. Porque foi uma Exato. mudança drástica. E essa mudança ela gera uma grande oportunidade. Você mudar a forma que você pensa o seu trabalho, como você faz o seu trabalho. E isso é bem bacana, é interessante. Não, é demais. Por exemplo, eu já tinha esse pensamento de trabalhar em casa, fazer home office e trabalhar na internet já há algum tempo, só que mesmo assim foi uma transição muito difícil, muito complicada. E com essa quarentena que a gente está sendo obrigado a ficar em Aham. casa, a gente tem a oportunidade também de repensar o que a gente está fazendo da vida, qual que é o trajeto da nossa vida. Então, também, além de ser uma coisa que está prendendo a gente, é uma oportunidade também, né? E é aquilo, né? A gente vai até falar um pouco sobre isso, porque o inglês ele vai ter uma relação muito grande com o que vai acontecer com o nosso mercado de trabalho e o que o inglês Exato. vai ter de diferencial nessa história toda. Será que, eu até brinquei no stories que eu gravei, mas será que ele realmente vai continuar sendo importante? Ele não vai ser tão importante? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sem dar spoiler, a gente vai falar sobre isso. É, Mas, então. mas eu queria começar já perguntando para você como é que você começou, qual que é a sua história no agro? Olha, agora vamos para o momento surpresa, né? Porque muita gente pensa que eu sou formada em agronomia, mas na Eu verdade já, eu não eu sou já, formada em eu já, agronomia. eu já vi uns vídeos seus, você explicando um pouquinho sobre a sua história, né? Mas Uhum. eu quero que você fale também. Na verdade, a minha formação base é biologia. Então, eu Ah, fiz biologia na Unesp de Botucatu, que é uma cidade no interior do estado de São Paulo. eu conheço. E você conhece Botucatu? A Universidade, a Unesp aí é fenomenal, linda, linda, linda. Que eu fiquei 2 anos em Jaboticabal, na Unesp de Jaboticabal. E aí teve uma oportunidade que eu fui para ir na Unesp aí de Botucatu, lindo demais, né? Muito E o, bonita a o universidade. campus aqui ele é muito forte por conta da medicina e Exato. porque tem até um hospital e é um hospital escola e também a gente tem a Fazenda Lajeado, que é onde funciona o curso de Uhum. agronomia. E o que aconteceu na biologia? No meu primeiro ano, eu até conto essa história também. No primeiro ano eu fui fazer estágio na área de anatomia. Nada a ver com a área do agro. E para mim foi uma grande decepção, porque eu percebi que eu não gostava dessa área. E no meu conceito, na época, eu tinha 17 anos quando entrei na faculdade. Eu pensava que ou você trabalhava na área médica ou você não trabalhava em nada, que não tinha outra coisa. Então, o meu primeiro ano ele foi um pouquinho desanimador, mas no segundo ano eu comecei a ter aula de genética. E eu fiquei assim maravilhada com a área de genética. E eu gostei muito do professor. Por isso que o professor também ele é uma personalidade importante na nossa vida. Porque às vezes a Demais. gente pega esse carisma como professor, você acaba pegando o amor pela disciplina por conta do docente, nem tanto por conta da Exato. disciplina. É E verdade. aí fui fazer estágio com esse professor e ele trabalhava com melhoramento genético de eucalipto. E Nossa, foi olha só. aí que entrou a parte da agronomia, porque não era só eucalipto, ele trabalhava com várias coisas. E eu comecei a trabalhar com melhoramento genético em eucalipto e no doutorado que eu fui fazer melhoramento genético de cana-de-açúcar. Aí eu entrei 100% na área da agronomia. Então, a Você, agronomia, ela realmente surgiu na minha vida no meu doutorado. Foi lá que realmente é? eu tive mais contato, Aí porque em Botucatu mesmo. aqui em Botucatu e eu fiz uma parte do meu doutorado na Texas A&M, nos Estados Unidos, que foi aí também que surgiu a história do inglês. Você já sabia inglês ou você foi meio.
meio Olha, sem saber, vamos ver o que dá, vou tentar conversar com as pessoas e vou descobrindo como é que foi. foi uma experiência interessante, porque eu tive contato com o inglês desde o início da iniciação científica, porque a área de genética, ela é uma área que protocolos, técnicas, tudo já é em inglês. Então, você não tem muito como fugir do inglês. Você tem que, pelo menos, saber uma leitura, conseguir entender o que estão falando, porque muita coisa você acaba procurando online e é tudo na língua inglesa. Tudo em inglês. No final da graduação, eu fui fazer estágio numa empresa em Piracicaba que trabalhava com cana-de-açúcar. E nessa empresa, vários pesquisadores, eles não eram brasileiros. Então, mais uma vez, eu tive que enfrentar o problema do inglês. O meu inglês era nível sobrevivência. Isso serve de lição para vocês. Não adianta você pensar, eu só vou para fora, eu só vou me expor quando eu realmente falar fluente. Não adianta, você só vai atingir a fluência quando você se jogar na situação e enfrentar o problema. Enfrentar, sim, vai passar vergonha, vai passar perrengue. Nesse período de estágio eu passei muito mico, porque o meu inglês, como eu comentei, ele era sobrevivência. Eu tinha uma noção, mas o conversar era algo que me apavorava muito, porque eu não tinha experiência com a parte do speaking, eu tinha experiência com leitura. E ali eu consegui dar uma boa deslanchada já no inglês. No doutorado, quando eu fui fazer o doutorado, eu comecei o doutorado já sabendo que eu ia para o Texas. Então foi outro problema, porque aí eu já imaginei, meu Deus, eu vou fazer o doutorado no Texas, eles falam inglês, né? Não vai ter jeito, vamos ter que aprender a danada da língua. E eu acabei fazendo 6 meses de aula particular para poder melhorar a conversação. Então, quando eu cheguei no Texas, eu conseguia já ter uma desenvoltura muito melhor do que quando eu estava lá naquela empresa, porém, é Texas, né? Texas, eu não sei se vocês sabem, pessoas, então, mas o inglês parece que é diferente, né, lá, né? É um inglês bem puxado, bem cheio de sotaque. E aí, como é que você se virou lá? E foi aí que eu vi a importância de quando você está estudando o inglês, você ter contato com vários sotaques. O sotaque, exato, ele pode te ajudar na compreensão ou ele pode prejudicar a sua compreensão. Então, eu fui para lá, eu fui junto com o meu marido. E o inglês nosso, na época, o meu, teoricamente, era melhor do que o dele. Só que quando a gente chegou lá, a desenvoltura dele foi muito melhor do que a minha. Olha que interessante. E por que isso? Por que isso aconteceu? Eu fui pensando, bom, agora tudo que eu aprendi de gramática, tudo que me ensinaram, eu vou colocar para jogo e vou falar tudo certinho. Já começa que eu não entendi o que as pessoas falavam por conta do sotaque. Aí até eu formular uma frase baseada na gramática que eu aprendi, a pessoa deu as costas para mim e foi embora. Já o meu marido não, ele catava, ele entendia palavras que a pessoa falava, analisava a situação que a gente estava vivendo ali, mandava a resposta, mandava na lata. Tanto que eu fiz uma pergunta para ele na época, eu falei, nossa, mas o seu inglês está muito bom, você está entendendo tudo, eu não estou entendendo nada, como assim? Aí ele falou uma frase que me marcou muito, ele falou assim, olha, eu não estou entendendo tudo que eles falam, mas eu sei o que eles querem ouvir de resposta. Falei, nossa, olha só. Então o segredo é esse. O segredo é você pegar, pensar aquilo que você entendeu e já tacar uma resposta. Porque senão você não mantém uma conversa. E é isso que trava muita gente na hora de falar, porque você quer aquela conversa 100% legível, 100% entendível, e não é assim que a vida real funciona. Não existe isso. Exato. Até você chegar no nível do 100%, vou entender tudo, vai demorar, é um caminho longo. E a gente tem aquela coisa do inglês inicial, né? Principalmente quando a gente vai para o mestrado, doutorado, a gente tem uma convivência com isso, porque a maioria dos artigos são em inglês, a gente de vez em quando tem que escrever em inglês, e a gente começa a ter um pouquinho de contato com a leitura e com a escrita, de vez em quando, com inglês. Mas, de vez em quando a gente até começa a saber um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais da leitura, mas chega na hora de falar, meu Deus, um Deus nos acuda, né? Aquela vergonha de pronunciar alguma coisa errada, de falar uma frase errada, o que a pessoa vai pensar, o que a pessoa vai falar de mim. Lá no Texas, você teve alguma coisa assim de
de preconceito, alguma coisa assim, por você não saber falar muito bem inglês? Olha, agora você vai achar mais engraçado ainda, porque eu fui achando que o grande problema seriam os americanos, seriam as pessoas que falam inglês como primeira língua. E eu notei que quem vai ter preconceito com você, quem vai julgar o teu inglês, é o brasileiro que está lá. Olha só. Esse é outro ponto. Por isso que eu até falo para os meus alunos, tenta fugir de brasileiro, principalmente quando você está com muita vergonha de falar inglês. Porque se você tem uma pessoa que é brasileira e que fala o inglês já melhor do que você, a tendência é você ficar mudo. Isso é fato. Você joga a responsabilidade da comunicação para aquela outra pessoa. E tira o time de campo. E eu notei isso, que quem dava assim risadinha, quem fazia comentário do que o outro falou, eram brasileiros. O americano, ou até qualquer pessoa de qualquer outro lugar, ele não tá nem aí se você tá falando errado, ou tá falando com sotaque muito carregado. Ele tá preocupado com a informação. Você tá passando a informação que ele quer ouvir? Você tá entendendo a informação que ele quer te passar? Fechou, é isso que ele precisa. Ainda mais uma situação de estágio, quando o pessoal vai para estágio de graduação, mais ainda que eles não estão ligando para isso, porque eles sabem que você não está falando sua língua mãe, que você está se esforçando e que você está aprendendo inglês. Então, a parte do preconceito é pior quando você encontra um brasileiro do que uma pessoa que é nativa. Olha só, que coisa, né? A gente nunca imagina isso aí. Assim, até imagina pelo histórico que a gente tem no Brasil, né? Nas faculdades, a gente sempre tem aquela coisinha das intrigas de lá para cá, um rindo do outro, o outro que tá rindo também não sabe nada, ia falar um palavrão, mas não sabe quase nada de vez em quando. Mas é uma coisa boa que você falou, que é para a gente perder um pouquinho desse medo de ir para fora e começar a falar de verdade, né? E assim, voltando para a parte da carreira, eu já tenho minha opinião sobre isso, mas você acha que tem muita diferença você saber ou não saber o inglês para uma carreira no agro? Tem bastante diferença, e agora com essa mudança, né, que nós estamos passando por uma mudança 360 graus na economia global, não é só o Brasil não, Exato. Estamos a nível global, vai dar mais diferença ainda, muito mais. Um exemplo besta, uma coisa besta para a gente pegar uma situação que está todo mundo vivendo e está todo mundo a par. Coronavírus começou na China. Lá na China, longe do Brasil. Uma coisa que a hora que começou lá, nós aqui pensávamos, imagina que isso aqui vai chegar aqui. Chegou super rápido. Muito e o rápido. Que isso tem relação com o inglês? Isso serve para vocês perceberem o quanto o mundo está interligado. O quanto uma coisa ela está andando de acordo com a outra roda que está rodando lá do outro lado. Então, uma doença lá da China, rapidinho ela espalhou pelo mundo todo e chegou aqui no Brasil. É a mesma coisa com comunicação, é a mesma coisa com a parte do agronegócio. Tudo está interligado. Se você não fala a língua global, você está fora do contexto. O inglês ele já é um básico. Ele não é nem assim, um diferencial do candidato. Não é mais diferencial. Básico. Não é mais, não tem como ser. Eu lembro quando eu fiz o meu estágio nessa empresa em Piracicaba, eu apliquei para essa vaga de estágio, já começa que eu mandei o meu currículo um dia depois do processo seletivo ter fechado. Já comecei mal, né? Porque normalmente, o que acontece? Biólogo não tem muito, ainda mais na época que eu fiz o estágio, que foi em 2011 que eu fiz esse estágio. Biólogo não tem muito esse feitio de fazer estágio em empresa. Isso é uma coisa mais da agronomia, da zootecnia. Eu percebi isso também. O biólogo não. O biólogo ele está numa dimensão um pouquinho paralela, ele não entra muito em empresa. Está melhorando. Eu já vejo melhoras, mas ainda a gente está meio que engatinhando nessa parte. E quando eu mandei o meu currículo, a vaga de estágio, ela era para agrônomo, ela não era para biólogo. E eu mandei o currículo atrasada. Aí eu mandei por e-mail para a gerente, né, da empresa e escrevi assim no e-mail: eu sei que eu estou atrasada, mas se você pegar o meu currículo e colocar na lista dos candidatos, eu te garanto que você não vai se arrepender. Mandei. Ela não me respondeu, então eu achei que ela nem tinha viu, falou, nem vou colocar essa daí, né?
me chamaram para entrevista. Então, para você ver que, às vezes, você fazer... Eu brinco também com os meus alunos. Eu falo, vamos fazer um DDL, dar de louco. Dar de louco, às vezes, funciona. O DDL dá certo, gente. Ele dá certo mesmo. E aí, quando eu fui fazer a entrevista, tinha só a galera da agronomia. Por ser Piracicaba, tinha muita gente da Exalc. Então, Exalc em peso nesse processo. Uhum. E na hora da entrevista, ela fez em português e ela perguntou, e o seu inglês? Inglês sobrevivência. Eu falei assim, olha, eu me viro. Porque eu não podia falar que era fluente. Falei a verdade, eu me viro. Uhum. Aí ela fez 3 perguntas bem assim, e o que você faz no seu tempo livre? Por que você escolheu biologia? Perguntas bem gerais em inglês. Eu terminei de responder, ela falou assim, segunda-feira você pode vir, tá? Aí eu saí da vim sala. Pra quê, né? Vim pra quê? Aí eu saí e falei, pode deixar, eu venho, tchau. Saí da sala, eu voltei, porque eu falei, mas vim pra quê exatamente? Vai ter outra etapa? Sei lá. Aí eu voltei e falei, deixa eu fazer uma pergunta. Segunda, eu venho pra quê exatamente? Aí ela, pra assinar a sua documentação e começar o estágio. Olha só que maravilha. E eu falei, nossa. E depois que passou isso, eu perguntei para ela. Eu falei assim, viu, mas por que você me chamou? Porque a vaga não era exatamente para biólogo, ela era para agrônomo. Aí ela falou, olha, eu chamei você porque você vai fazer o seu estágio com uma pesquisadora que não é brasileira. Então eu preciso de alguém que tem um mínimo de comunicação em inglês ali, senão você não vai conseguir fazer atividade nenhuma com ela. Então, para você ver que ajuda, gente. Ele coloca você em lugares que outras pessoas que não têm o inglês não vão conseguir chegar. E depois dessa pandemia que a gente vai passar, mais ainda. Pensa que é uma guerra. Nesse momento, você está se preparando para um novo cenário, para um novo mercado de trabalho, para uma guerra. E vai ser uma guerra acirrada, porque nós sabemos... Economia não vai estar bem, vai ter muito menos emprego, então a gente tem que estar preparado para isso. Vai ser um dos seus escudos no momento da luta. E você tem que ter esse inglês, porque não vai ter jeito. Igual você falou, o inglês não é mais um diferencial. Você vai colocar o inglês para se destacar além das outras pessoas, dos outros candidatos. Vai ser uma coisa básica, né? E ainda mais no setor do agro. O setor do agro acontece o seguinte, a gente compra insumos de fora do Brasil, do país, e vende para fora do Brasil. E aí a gente tem os profissionais de agro que eles estão ali na produção, ali na fazenda, vendendo e comprando dentro do Brasil, no mercado interno. E os que se destacam até são cotados para ser chamados para um cargo superior, um cargo de gerência, um cargo que você tem que lidar com outras pessoas, com pessoas de outros países, e conversar em outras línguas, e a principal língua falada no mundo é o inglês, né? E aí, se você não tem o inglês, você já está automaticamente fora dessa disputa. Mesmo que você seja um profissional gabaritado, cheio de soft skills, que saiba comunicar, que saiba lidar bem com situações, mesmo assim, se não tiver inglês, já era, né? E aí, eu queria perguntar para você, qual que é a dificuldade, a maior dificuldade de aprender inglês? Qual que foi a maior dificuldade para você de aprender inglês? Para mim, o maior problema foi que principalmente no começo, eu não entendia o porquê que eu tinha que saber aquilo. Eu não entendia o motivo. Hoje em dia, eu acredito que isso está muito mais claro para todo mundo, porque a gente tem muito mais internet, a gente está muito mais aí em contato com as pessoas, e a gente tem esse contato com pessoas que já estão lá na frente, pessoas que já mostram para a gente, olha, eu cheguei aqui por quê? Porque eu fiz isso e aquilo. Você consegue modelar o caminho da pessoa. Mas lá atrás, a gente não tinha tanto contato. E para mim, a diferença, eu não entendi o motivo. A hora que eu virei a chave, a hora que eu percebi que eu estava sentada numa mesa, conversando com uma pessoa da Coreia, uma pessoa da China, um americano, um cara do Paquistão, e todo mundo, cada um com a sua língua do seu país, com a sua língua mãe, e a gente estava ali se comunicando, passando informação útil um para o outro,
Foi aí que realmente eu falei, meu, esse negócio é importante, é poderoso você ter o inglês. Você consegue sair do extrato base do conhecimento que está só na língua portuguesa, que é a nossa aqui no Brasil, para um conhecimento muito superior, um conhecimento muito mais global, uma coisa muito mais abrangente. E isso vai fazer o diferencial. E o que me ajudou também muito a virar a chave é que muita coisa que eu gostava só tinha em inglês. Então eu não fui uma pessoa, por mais estranho que pareça, porque hoje em dia eu dou aula de inglês, todo mundo pensa que a gente ama inglês. Mas lá atrás, gente, eu não gostava. Para mim aquilo era difícil, aquilo era sofrido, suado, era um negócio trabalhoso estudar. Então, quando eu percebi que, não, eu tenho que entender que o inglês é a ferramenta que vai me ajudar a chegar lá. E a hora que eu virei a chave, eu falei, agora eu vou aprender esse negócio. Aí deslanchou. É uma coisa assim de a gente, exatamente o que você falou, a dificuldade é a gente saber o porquê que a gente está aprendendo inglês. Por que que a gente tem que saber inglês? No meio das empresas, tem que saber, a gente já falou, por causa das oportunidades, mas também tem a questão pessoal. Por exemplo, uma coisa, eu também não sei conversar inglês, não sou bom em inglês. É uma coisa que é um limitante meu, também eu sei que eu tenho que correr atrás. Mas uma coisa que me instiga a querer aprender, além do profissional, é coisa simples. Por exemplo, assistir um filme na Netflix sem ser legendado, conseguir escutar uma música e entender o que eles estão falando na música, assim, coisas no meio pessoal. Além do profissional também, que é básico, né? E quando você descobriu essa outra cara do inglês, como é que você reagiu? Você falou, nossa, essa letra da música é assim, isso que estava falando da letra da música? O sentimento que eu tive foi de abrir um novo mundo. Parece que abriu uma porta e eu cheguei num lugar totalmente diferente. E aí que eu comecei a estudar. E foi aí que eu comecei a ver a importância também do inglês técnico, que entra no caso da agronomia. Para mim, o inglês técnico ele era muito mais fácil, porque era o que eu tinha mais contato em artigo. Então, estava ok. Só que na hora que você vai para o campo, a história é outra. Você tem que estar com aquilo na ponta da língua. E é uma dificuldade muito grande de muita gente. A parte do inglês instrumental, aquela parte que você precisa ali no dia a dia. Então eu percebi que era importante, e isso também está bem estruturado para eu conseguir montar um experimento no campo, para eu conseguir ir para o laboratório, fazer um experimento no laboratório. Então eu comecei a dividir em partes. Eu até brinco que eu fiz um estudo Jack Stripador. Nós vamos por partes aqui, dividir esse rolê. Então o que eu fazia? Bom, eu vou montar esse experimento. O que eu preciso saber de vocabulário desse experimento? Aí eu estudava todo o vocabulário daquele experimento para quando eu fosse a campo, eu conseguir ter uma desenvoltura melhor no inglês. Eu conseguir não ficar procurando palavras, não ficar gaguejando, ou até falar uma coisa errada, que poderia acontecer, e aí estragar o experimento que você está montando. Então, isso foi importante, dividir em partes, porque às vezes a gente pensa, eu quero ser fluente. Mas como que eu faço para ser fluente? Eu tenho que começar primeiro ouvindo um áudiozinho com 3 falas e entendendo. Se eu não entender essas 3 falas, não adianta eu querer pegar um artigo científico e achar que eu vou ler aquilo sem a ajuda do dicionário. Não existe. Tem que ser aos poucos, por partes, até para você não desanimar. Porque esse é o grande problema de estudar inglês. Desanima muito fácil. É uma coisa que, se você não dividir em partes, ter a consciência de que eu estou evoluindo, cada dia um pouquinho. Você desiste e nunca você vai aprender. Você vai fazer 10 cursos de inglês e vai continuar aprendendo o verbo to be. É um problema. Isso aí, assim, é uma coisa que que até coaches falam sobre isso, né? A gente pegar uma meta grande, uma meta de 2 anos, 5 anos, e dividir essa meta em pequenas metas, em pequenos passos. E cada passo que você conseguir passar, você comemora. Nossa, se eu conseguir entender um áudio de 1 minuto, já comemora. Então aí você vai indo, evoluindo com isso, né? E eu fazia... Alguém perguntou? Pode... Não perguntou, era um comentário aqui
da SBZ Pernambuco, falando aqui, passando para te dar um oi e dizer que eu sou sua fã, Karine. Ah, é a Simone, certeza. Pela mensagem é a Simone. Meus pupilos da zootecnia. Ah, é? Legal. E o Kevin aqui, Agro Kevin, ele falou, show, meu sonho é ser fluente. Depois ele corrigiu embaixo. Ou melhor, minha meta é ser fluente. Porque tem uma diferença entre... Isso aí, é verdade. Tem uma diferença entre sonho e meta, né? Entre o que a gente determina que a gente vai fazer na nossa vida e o que é uma coisa que a gente gostaria que acontecesse, né? Muito bom. Mas, Karine, eu queria perguntar uma coisa para você, que assim, você é empresário hoje em dia, né? Você é dono de uma escola de inglês, certo? Exatamente. E você dá um inglês diferente, um inglês focado para o meio agro. E aí, com termos do meio agro, com toda aquela uma metodologia sua que você tem. Mas quais que são as principais diferenças de aprendizado de um curso padrão, de um curso normal, para um curso do agro? Um problema que eu dei aula também em uma escola regular de inglês, dessas de franquia, tradicional, super conhecida. E o que eu notava muito, principalmente quando eu estava nessa escola, é que a maioria das metodologias, elas começam da parte da gramática. Então, você faz toda a parte da gramática, cria as estruturas, vai avançando na gramática, e lá no final do curso, você tem um módulo que é a parte do conversation. Aí você vai fazer a parte da conversação. E isso... não é que não funciona, viu, gente? O problema é que demora muito tempo. É um processo muito longo e a chance do aluno desanimar nesse processo é muito grande. E para você pegar um aluno do agro, que é uma pessoa que está precisando daquele conhecimento para ontem, porque normalmente é assim que funciona a história, nunca a pessoa vem com o tempo, você tem que fazer o processo como a gente aprendeu o português. Quando a gente aprendeu o português, nós aprendemos por observação. Eu observei, meu pai pegou isso aqui, falou caneta, eu associei o som caneta com esse objeto. É a mesma coisa com o inglês. Você tem que começar observando, tendo contato e já falando aquilo que você consegue falar. Mas eu só consigo falar palavras, eu não consigo formar frases. Tudo bem, fala palavras. Não se preocupe em formar a frase inteira, porque aos poucos você vai adquirindo mais vocabulário e você vai conseguindo montar frases melhores. Foi assim com o português. A gente falava sílabas, depois soltou umas palavras aleatórias ao vento, depois essas palavras começaram a formar uma frase meio capenga, mas formou uma frase. Quando você viu, você estava falando a frase completa, você estava falando o português. E você só foi ter aula de gramática lá na frente, quando você já falava o português. O inglês tem que ser a mesma coisa, você começa a capenga, cata umas palavrinhas, formou a frase, a hora que você estiver conseguindo se comunicar, aí você estuda a gramática. Porque a gramática, ela vai deixar a sua fala mais bonita, mais correta, mais polida. Ela é importante, mas ela é legal para quem já está se comunicando, porque aí a pessoa tem mais motivação para estudar a gramática, porque ela já fala, ela só está deixando a coisa melhor, vamos dizer assim. Essa é a principal diferença. Com relação a vocabulário, no caso do agro, é mais interessante ainda você ter esse processo todo do beabá da criança, palavras e frases com o vocabulário da área, porque isso vai te ajudar na hora de uma entrevista, na hora que você for se apresentar, mostrar aquilo que você trabalha, quando você estiver no dia a dia de uma fábrica, do dia a dia de uma universidade, isso vai te ajudar muito. Então, é legal você pegar esse processo e já colocar o vocabulário que você está pretendendo usar no trabalho. Entendi, muito, muito legal. E uma coisa que você falou que eu prestei bastante atenção e eu vou repetir aqui, que é o pessoal, a gente que é do agro, a gente tem muito atarefado e tal, e deixa para aprender inglês, deixa para estudar inglês em cima da hora. A hora que está com a água batendo na bunda, fala, não, tem que aprender inglês, e agora? E aí você é uma das melhores pessoas para fazer isso, para ajudar nesse sentido, né? Aí, colocando um paralelo aqui, que a gente está nessa quarentena, todo mundo está em casa, e o que a gente está fazendo nessa quarentena, né? E é uma coisa que eu acho que os recrutadores vão começar a perguntar quando voltar
a ter processos seletivos para contratação é o que você fez durante a quarentena, né? O que você estava fazendo enquanto você estava parado em casa o dia inteiro? Que uma das coisas que você poderia estar fazendo é aprender inglês, ou aprender uma técnica diferente, ou começar a seguir alguém no Instagram com conteúdo. Sim, e aí a pessoa, aí vão perguntar para a pessoa vai falar o quê, né? Então, eu estava tentei ler um livro, não consegui, aí começa essa coisa, né? Esse período aqui, eu até comentei com os meus alunos isso. Ele é um período de... Você tem que refletir sobre aquilo que você fez na sua vida até o momento e pensar o que vai acontecer com o mundo depois disso. Porque uma pandemia, ele é um momento crucial para o planeta, porque ele é um momento que ele muda paradigmas, ele muda completamente a forma que as pessoas interagem umas com as outras e a forma que o mercado vai se comportar. E qual que é o tchan da pessoa que vai realmente conseguir um emprego no mercado de trabalho que não vai ser fácil? É o que ela fez agora nesse período. O quanto ela refletiu, o quanto ela vislumbrou aquilo que vai acontecer, é meio que visão de longo alcance. Você olhar lá na frente e falar, bom, vai estar desse jeito e desse jeito. O cara que vai conseguir o emprego agora, ele vai precisar ter isso, aquilo e aquele outro. Então, o que eu vou fazer nesse período de isolamento social? Eu vou focar nisso daqui que eu vou precisar. E pegar aquela linha e focar durante todo esse tempo. Por isso até que a gente colocou o desafio dos 30 dias. Porque isso que eu ia perguntar para você, pessoal... O que acontece? Se o pessoal começa, vou aproveitar esse tempo e vou descansar. Descansar é importante, não quero dizer que você só tem que trabalhar, gente. Descansar também é bom. Mas se você entra na snowball do descanso, né? Você vai descansando. A hora que você viu, passou 2 meses e você fez o quê? Descansou. E continuou cansado, provavelmente. E continuou cansado. Então, não resolveu nada. Por isso que a hora que veio essa história de vamos ficar em casa, eu falei, vamos fazer um desafio de 30 dias, vocês vão escolher o tema, tanto que a gente fez enquete no Telegram para escolher o tema que a gente ia trabalhar durante esse tempo, e eu vou fazer essas aulas, gente, dia a dia, eu vou fazendo junto com vocês e a gente vai montando esse período. Porque a ideia é você sair uma pessoa com a habilidade que você vai precisar depois que esse boom passar, porque vai mudar muita coisa, gente. O Daniel tá aí para falar melhor ainda sobre esse assunto do que eu, mas a coisa vai ser diferente, o mundo vai ser diferente, o candidato que vai para o exterior, ele vai ter que ser diferente, o cara que está aqui aplicando para uma vaga de trabalho, ele vai ter que ser diferente. Eu tive um caso de um aluno que ele trabalha numa multinacional aqui no Brasil, mas essa multinacional tem uma unidade nos Estados Unidos e uma unidade na Ásia. E, assim, ele começou a fazer inglês, por quê? Porque ele percebeu que as pessoas que estão subindo de cargo dentro da empresa são as pessoas que têm o inglês. E a empresa gosta tanto do trabalho dele que a empresa está pagando o curso para ele. Então, a empresa está investindo no funcionário dela. Mas não é sempre isso que acontece, né? Não é sempre isso, então é um caso raro. E aí, ó que beleza, porque quando a pessoa investe em você, ela vai cobrar. Ela cobra, exato. Gente. Ela cobra. Essa pobre alma faz 2 meses que ele está fazendo aula comigo. O que fizeram com ele? Olha, nós precisamos montar um protocolo de medidas preventivas para o Covid. Você monta para a gente? Só que o protocolo é em inglês e você vai ter que apresentar isso numa videoconferência para a gente, tá? Nossa, olha só. Pensa numa pessoa desesperada. Pensa numa pessoa que fala, mas como que eu vou apresentar o protocolo? Eu mal sei o que é um vírus, eu tô ferrado. Eu falei, calma, vamos por partes, porque é aquilo. Jack Stripador. Nunca olhe o problema do tamanho que ele é. Você olha o problema e fala, bom, vamos dividir em problemas menores e a gente chega até lá. Foco na solução. Foco na solução, exatamente. Peguei o raio do negócio, vamos montar esse protocolo. Montamos as medidas, revisamos, ensaiamos a apresentação dele, porque ele tem o inglês básico. Então, é uma pessoa que vai sofrer para apresentar um negócio desse. Ele pegou isso, apresentou, beleza. Não mudaram nada no protocolo, o protocolo vai ser esse. Então, para você ver que tem como. Tudo tem como. A partir do momento que você enfrenta o problema tendo visão do todo, que é aquilo...
acabou. Você consegue resolver. E é assim que tem que ser com o inglês. Muitas coisas do coaching servem para o inglês, porque o inglês ele demanda persistência, constância, você saber o que você estuda. Por isso até que eu brinquei que quando eu estava fora do Brasil eu estudava por partes. Por quê? Eu estudava cada dia. Amanhã eu vou viver isso, isso, isso e isso. Eu tinha uma noção do que eu ia fazer no dia seguinte. Eu estudava hoje o que eu ia ter que fazer amanhã, para saber o vocabulário. Então, dá para fazer isso. É questão de não apavorar. Entrou em pânico, você não aprende nada. Nada. Não é só o inglês, não. E já é uma... Já juntando a essa história aí que você acabou de contar, já tem uma pergunta aqui do AgroKevin, para você, Karine. O inglês é mais utilizado nos cargos de gestão? Quais são as áreas do agro que mais se utiliza o inglês? Essa é uma boa pergunta, porque a gente pensa muito, é só o cargo de gestão que vai usar o inglês. Lembra que eu comentei com vocês que eu fiz estágio numa empresa e essa empresa, a maioria dos pesquisadores eram de fora do Brasil? Eu era estagiária. Estagiária, é assim, tá no começo da hierarquia, é a última pessoa que tá lá, tá começando o caminho dela. Eu usava inglês todo dia. Olha só. Os técnicos de laboratório, vamos pôr o cargo um pouquinho acima ali do estagiário. O pessoal que era técnico de laboratório usava inglês todo dia. Eles tinham que falar inglês. E são cargos que você imagina, a pessoa não vai precisar disso não. E precisava. É claro que a exposição, vamos pensar assim, exposição mais perante a público, o pessoal de gestão vai ter muito mais. Então, a galera da gestão vai ter uma feira que vai dar uma palestra apresentando um produto novo, vai ter um evento fechado com várias pessoas daquela área. Aí a pessoa vai se expor muito mais do que o técnico, mas mesmo assim você vai ter que saber o inglês mesmo sendo técnico. O pessoal do campo, o que acontecia? Quando alguém ia montar experimento e essa pessoa não falava o português, sempre ia alguém junto com a pessoa para ajudar a fazer a tradução. Porque o pessoal do campo normalmente não falava o inglês. Então, você precisava de um tradutor ali, uma pessoa para fazer o intermédio. Mas, hoje em dia, todos os níveis estão precisando do inglês, viu? Exato, não tá dando para escapar. Há uns anos atrás até você conseguia escapar, mas agora não tem como. Eu até colocar um pouquinho para o meu lado. O que acontece? Eu sou zootecnista e trabalhei por um tempo como representante comercial e representante técnico. E é basicamente ir para o campo, dar assistência técnica para os produtores que não falam inglês e vender, fazer a venda ali de uma indústria. E eu achava assim, inglês, um pouquinho, vamos deixar para frente, eu não estou precisando agora. Só que é o seguinte, aparece uma oportunidade, não, uma situação que você tem que usar o inglês de repente. E foi o que aconteceu comigo. Uma das coisas que aconteceu é que os conhecimentos que eu precisava buscar para melhorar minha técnica, melhorar meu profissional como técnico, era basicamente inglês, eu tinha que ler inglês. E aí eu tive que aprender a ler inglês, não teve jeito. E aí, quando teve uma situação na indústria, que eu estava lá na indústria, não estava a campo, e aí veio uma equipe de outro país, eu não lembro de que país, se era dos Estados Unidos ou do Canadá, mas veio para conhecer a fábrica. E aí eu estava ali, meio de bobeira, né, organizando as minhas planilhas, e aí eles começaram a cotar eu como uma pessoa para apresentar a indústria para eles. Só que eu tive que fugir, né, porque eu não sabia falar inglês, não sabia entender inglês corretamente, e olha a oportunidade que eu tinha aí de mostrar o quanto que eu sabia inglês, mostrar a minha habilidade e poder crescer dentro da empresa, ali nos cargos iniciais, ali nos primeiros 6 meses de empresa, né? Então, a gente tem essa coisa de... O inglês aparece a necessidade da gente falar ou entender inglês, de repente, em qualquer nível de trabalho, né? Você até me lembrou de uma coisa importante, principalmente para quem está começando. Vocês têm que ter em mente que a oportunidade, ela vai chegar. Ela chega, uma hora ela vai chegar e ela não vai dar o aviso prévio para você. Ela não vai te falar, olha, estou chegando, se prepare para isso.
Só que a hora que ela chegar, você tem que estar preparado. Porque se você não tiver preparado, Exato. ela vai passar e outra pessoa vai pegar ela lá na frente. Exato. Foi mais ou menos o que aconteceu com o meu doutorado. Eu comentei no começo da live que eu fui fazer o meu doutorado fora do Brasil e quando eu entrei em doutorado eu já sabia que eu iria para o Texas. Por que eu já sabia? Essa oportunidade surgiu da época que eu estava na empresa. Porque lá na empresa eu fiz contatos que antes de eu entrar no doutorado eu já sabia que ia ser assim. Então, veja como é importante você se posicionar, ainda mais quando você está tendo esse tipo de oportunidade. Você se expõe, você mostra que você é proativo, você mostra que você tem habilidade com inglês, que você consegue se virar. E ninguém me julgou pelo meu inglês ser assim, né, meia boca, como era na época. Com meia boca eu estava conseguindo entregar resultado para a empresa. Entregou resultado, é isso que a gente precisa. É isso. É isso que vocês têm que pensar. Não fiquem com esse preconceito de tem que ser perfeito. Aí eu vou começar a falar. Não existe isso. E é para tudo. Não precisa ser perfeito. Você tem que só mostrar que você consegue fazer e entregar aquilo que eles estão querendo que você entregue. E se der para entregar melhor do que eles estão esperando, fenomenal. Aí é show. Fenomenal. É assim. É a hora que você mostra o seu valor, né? Exatamente. Mas Karine, quanto tempo mais ou menos que demora para uma pessoa ficar fluente, conseguir conversar com outras pessoas em inglês? Essa é uma pergunta muito boa, porque esse tempo, ele não é exato. Ele depende muito da pessoa. Por que depende muito da pessoa? Se você pegar uma pessoa que faz uma aula uma vez na semana e ela não tem o contato com a língua, provavelmente ela vai aprender, mas numa velocidade bem mais lenta, mas muito mais lenta. Se você pegar uma pessoa que tem contato todo dia um pouquinho, pode ser 10 minutinhos, não precisa ser, eu vou estudar todo dia 4 horas, não há necessidade dessa loucura toda. Todo dia, 15 minutinhos, ela está estudando, ela já consegue sair do Brasil em 1 ano de boa. De boa. Olha Eu só. já tive casos de alunos que saíram e foram para fora e conseguiram fazer todas as atividades com 6 meses de aula só. E a pessoa nunca teve contato com inglês. Aí você fala, nossa, mas 6 meses... isso que eu ia perguntar, porque eu acho que a você pessoa conseguiu? Você pega alunos de vários níveis de conhecimento Vários em inglês, níveis, né? Exato. Essa pessoa que saiu com 6 meses, ela saiu do basicão. Basicão. Só que ela tinha uma característica importante. Era uma pessoa que ela seguia fielmente o planejamento. Ela estava em cima. Ela realmente, tudo, porque normalmente quando eu monto as aulas, eu não monto só a aula do aluno, eu monto o que ele vai fazer depois da aula. E esse planejamento, todo dia a pessoa tem contato com o inglês. E se ela segue, ela consegue rapidamente mesmo. E assim, é uma coisa engraçada, porque você fala, 6 meses é muito pouco tempo de contato com a língua. Só que a pessoa, não teve medo de errar, não teve medo nenhum. Vamos falando, nós fomos, nós voltemos, que vai dar certo. Foi sem medo e se manteve estudando durante todo o tempo, inclusive o tempo que ela está lá. Porque então, isso também é importante. Então, os ingredientes necessários para você acelerar o estudo, basicamente, é dedicação, você pegar umas crenças limitantes, uns medos que a gente tem, que a gente forma na nossa cabeça e tirar, jogar fora e começar a estudar de verdade. É basicamente isso. É basicamente isso. Você vê que não é nenhum segredo mirabolante. Veja que Exato, é uma coisa assim básica. E para tudo, não é só para o inglês, é tudo uma questão bem básica. Você pegar aquilo e ter constância, persistência, constância, que a coisa funciona. Que maravilha. É bom saber disso, porque a gente começa a pensar assim, não, mas inglês é difícil, eu sou meio gago, né? Eu sou meio gago, imagina no inglês, é caro, muito caro para fazer. A gente fala assim, é caro, mas tem um monte de curso em inglês gratuito na internet. Inclusive você lançou 30 dias de inglês gratuito e liberou o link para todo mundo lá, eu até compartilhei aqui para quem me acompanha. E não é assim, né? Tem que tirar essas crenças da cabeça mesmo. Não é
não é caro igual a gente pensa, não é difícil igual a gente pensa. A gente tem que tirar esse medo de falar e medo de aparecer com inglês para outras pessoas, né? E se fizer isso, com certeza você vai aprender. E uma coisa necessária, né? Que a gente vê que o mercado está seguindo uma linha cada vez, ele está mais competitivo. Antigamente era só você ter um diploma de agrônomo, zootecnista, veterinário, biólogo, você estava praticamente empregado. Aí foi enchendo de biólogos, enchendo de zootecnistas e agrônomos no mercado, e aí aí tem uma seleção natural, né? Só os melhores conseguem entrar e só os melhores conseguem subir de nível. Agora está muito mais, e depois dessa crise, desse coronavírus, que vai piorar ainda mais essa competição. E aí não vai ser mais uma coisa assim, eu tenho inglês, vou colocar ali no inglês avançado e vai ser um diferencial para mim. Já era, né? Essa coisa já era. Mas isso aqui eu já falei também. Mas eu queria que você falasse, Karine, sobre o que você, como é que é a sua rotina na internet, como é que é seu trabalho na internet, como é que você agrega o seu trabalho no físico, que agora não está tendo mais físico, né, por causa do coronavírus, e no online. Então, gente, olha, eu comecei, a forma que eu comecei a dar aula de inglês também foi interessante, porque quando eu comecei a dar aula nessa escola que eu comentei, o meu objetivo era, eu quero manter o meu contato, eu já tinha ficado um ano fora, e aí eu voltei e falei assim, eu quero manter o meu contato com o inglês. Vou dar umas aulas aí, né, pegar uma turminha básica de inglês, né, vai ser tranquilo. E aí, quando eu fui nessa escola, eu já catei 2 turmas de avançado. Já comecei, falei, nossa, mas eles jogaram já no problema maior da escola, que é isso? Porque esse era um outro gargalo que eles tinham na época, não tinha tantos professores para os cursos avançados. Então, quando você chegava com o inglês um pouquinho melhor, vamos colocar você para dar aula para avançado. E aí eu comecei a dar aula nessa escola, e era isso que eu queria fazer. Eu não queria passar disso não, porque até o presente momento eu não tinha pensado em fazer a transição de carreira, que é um outro assunto que rende live também, porque a transição de carreira está super comum. É assunto, demais. Assim, muita gente quer fazer, muita gente já fez. E de vez em quando eu recebo umas perguntas sobre isso. E é uma coisa que você tem que se preparar para fazer. Eu não me preparei tanto assim quanto eu deveria. Mas, né, estava lá dando aula nessa escola e chegou uma pessoa para mim e falou assim, eu queria fazer aula com você. Eu falei assim, eu dou aula da escola tal, lá, faz sua matrícula, né? Eu dou aula tal dia, tem uma turma assim, uma turma assado. Não, eu queria fazer aula só com você. Aí eu, só comigo, mas eu não dou aula assim, particular, né? Não dou aula assim. Não, mas vai ser só para mim. Eu falei, tá bom então, né? Já que é só para você, eu vou dar aula só para você. E do só para você virou uma loucura, porque o só para você chegou mais um, na outra semana chegou mais outro, e aí chegou mais outro, e a hora que eu vi, eu já estava dividindo a minha vida entre o meu doutorado e os alunos. Então isso foi durante o doutorado ainda. Isso foi no finalzinho do doutorado. E eu sempre gostei muito de comunicação. Então, eu sempre gostei de ministrar aulas, eu sempre gostei dessa parte. Então, para mim, o que mais me cativava na biologia era essa parte da comunicação. E aí eu tive que fazer escolha, né? Eu vou continuar na área do melhoramento ou eu vou pegar o inglês e vou engrenar nele? E eu já tinha muitos alunos da área agronômica. Porque como eu estava na área agronômica, a tendência é você atrair o pessoal dessa área. Então, eu já tinha muitos alunos e eu ajudava muito eles com a parte técnica, porque era o que eu mais sabia. Aí eu fiz a escolha. No final, eu terminei o doutorado, falei, agora eu preciso escolher. Eu tenho que entrar no acordo se eu vou continuar aqui ou eu vou para lá. Só que eu sempre gostei de empreendedorismo. Desde a graduação, eu sempre me fascinei por empreendedorismo. Eu fazia cursos de empreendedorismo e eu não sabia por que eu fazia. Era uma coisa que eu lembro que eu fazia. Antes de virar moda, né? Exatamente. Era uma coisa que eu fazia e pensava assim, eu faço porque eu gosto, né? Acho interessante. Vou usar? Acho que não, provavelmente não. Mas no fim, né? O mundo gira, gente. A coisa muda, o cenário é outro. E aí eu fiz a decisão de ir para o inglês. Só que aquele problema, quando você está no 1 a 1, você tem o limite do tempo. E isso é importante também o pessoal ter consciência.
você vai ter o limite do tempo, você não vai conseguir atender a todo mundo, porque o dia só tem 24 horas e você é uma pessoa Exato. só. Por isso que eu acabei indo para o online. Fui para o online pensando em atender mais gente, porque já não tinha mais condição de ter, porque era demais. Até hoje é uma loucura, porque eu ainda tenho presencial. E aí eu fui para o online e descobri que o assunto do momento, gente, vocês aí que estão indo para a empresa também, já fiquem espertos com isso. Pessoas que têm desenvoltura perante câmera, pessoas que têm habilidade de comunicação perante câmera, vai ser a bola da vez. E agora, com o momento pós-coronavírus, a coisa vai ser mais cobrada ainda de vocês, porque tudo está acontecendo no online. Nesse momento que nós estamos de quarentena, muitas empresas estão mantendo o trabalho como? Na forma online. Então, você tem que estar preparado para esse tipo de interação. Você tem que estar treinando esse tipo de interação. Então, quer queira, quer não, o online te ajuda também nisso. Ele te ajuda a treinar essa habilidade, te ajuda a entender como que a comunicação não em pessoa funciona. E aí eu me apaixonei pelo online, porque comunicação eu já gostava. E o online, ele dá essa possibilidade de você atender mais gente, melhor ainda. E eu acredito muito que essa habilidade vai ser muito cobrada das pessoas, principalmente depois dessa pandemia. Acredito piamente que isso vai acontecer. Com certeza. Essa coisa que você falou do profissional ser um bom comunicador, intensificou ainda mais com o coronavírus por causa das plataformas que a gente tem na internet. A gente tem que comunicar com as pessoas, tem que falar na frente da câmera. Eu estou falando com você, mas eu estou falando com um buraquinho na câmera aqui de um celular, né? Você não está à minha frente aqui. E isso é uma curva que eu estava vendo de algumas empresas. Algumas empresas durante esse coronavírus teve uma decaída, né? De vendas, de consumo. E a plataforma Zoom, que é a plataforma de videochamadas, ela fez praticamente uma curva exponencial igual os casos de coronavírus, né? Por quê? Nessa época aqui a gente aprendeu de verdade a ter que conversar com pessoas, vender, negociar, tudo no online, né? Tudo dentro de casa com uma câmera e falando assim com um ser inanimado, que é o computador ou o celular. E no meio quando a gente está trabalhando, antes disso já acontecia algumas situações de empresas de televisão ir lá e querer fazer uma entrevista, e aí de vez em quando a empresa fala, não, vai você. Aí de vez em quando esse você era eu. Aí eu tinha que ir lá falar na câmera e tremendo. No meu caso não foi em televisão, mas eu já estava trabalhando ali. Me chamaram para dar uma palestra na Semana de Zootecnia do UFMT, aqui de Cuiabá. Eu falei, e agora? O que eu vou falar? Como que eu vou subir no palco para falar? E aí eu achei que tinha umas 10 pessoas, umas 15 pessoas. Cheguei lá, tinha umas 70, 80, que juntou os calouros, mais o pessoal que já estava mais à frente da faculdade, né? E aí eu tive que ir lá em cima, montar uma aula e dar essa aula assim para aquela galera. E a galera perguntando e tal. Foi uma dificuldade. Imagina se eu não... Eu já tinha não é uma desenvoltura, que até hoje eu sou meio gago ainda, mas imagina uma pessoa que é totalmente travada para isso. De repente alguém fala, você tem que ir lá falar para tal pessoa, você tem que ir lá gravar um vídeo. Ou quando acontece agora, e vai acontecer muito mais do caso de contratações por vídeo currículo. Eu não sei se você já ouviu falar, mas as empresas já estão adotando essa forma de contratação, onde elas pedem um vídeo da pessoa, falando o nome, olá, meu nome é Daniel, eu sou formado no UFMT e tal, minhas habilidades tal, meu currículo tal, e fala tudo na câmera e envia para a pessoa. Imagina como é que as pessoas vão fazer isso, né? Imagina se tiver que falar inglês isso. Aí ferrou, né? Você sabe que eu tenho vários alunos que têm esse problema, porque agora com essa história de vamos gravar um vídeo no processo seletivo lá da empresa. Muita empresa faz esse vídeo em inglês. Aí você já tem que gravar um vídeo que já é um bloqueio natural. As pessoas têm medo da câmera. Todo mundo tem medo da câmera, viu, gente? Não ache que porque a pessoa está lá gravando vídeo que ela não tem medo. É um medo natural. Tanto que dizem que o falar em público
é um medo maior do que a morte. Maior que morrer, né? Então você imagine, ô louco, e a câmera é o mesmo sentimento. E para você gravar um vídeo, você já tem medo da câmera e você tem medo do inglês, tem que gravar em inglês, pronto. Nessa daí, uma galera já cai num processo seletivo. Então, se você tiver a desenvoltura perante a câmera e você conseguir falar em inglês, fechou. Você já passa essa etapa com louvor, porque vai ter muita gente que vai ser derrubada. Eu já vi gente desistir de processo seletivo por conta desse vídeo. Exato. E é uma besteira, é um vídeo assim, 3 minutinhos, falando sobre você, o que você já fez, por que você quer estar naquela empresa. São normalmente vídeos simples. Vídeos mais complicados, ou até aquelas entrevistas que eles vão gravando, as respostas que você dá em inglês, são para cargos muito mais altos. A grande maioria não vai concorrer a esse tipo, vai ser o vídeo simples. E mesmo simples derruba uma galera. Então, tem que ter as duas habilidades, não vai ter jeito, vão cobrar isso de vocês, com certeza. Até porque as empresas querem ter essa relação mais próxima também com as pessoas. E você pegar um funcionário teu para explicar sobre determinado insumo lá dentro da empresa, também é uma propaganda positiva para a empresa. Então, ela vai querer que o funcionário dela tenha essa habilidade, além de entender do insumo que ele trabalha. Eu já fiz eu fiz um vídeo falando umas dicas para quem passou ou vai passar por essa dificuldade de fazer um vídeo currículo, que é umas dicas simples, né, de fazer um roteiro e tentar gravar aquele roteiro e ficar em casa com um ambiente tranquilo, bem iluminado, pode ser igual que a gente está fazendo aqui com o microfone do próprio fone de ouvido, e ficar tranquilo, porque outra pessoa vai ver esse vídeo, só que você está lá na sua casa, no seu quarto, quietinho, não tem ninguém mais ali. Você pode gravar esses vídeos 15, 20, 30 vezes até dar certo. Então você tem tempo, você tem tempo para treinar tudo isso e juntar todas essas técnicas, essas pequenas coisas básicas, né, que a gente tem, que dá para fazer e gravar esse vídeo. É igual um vídeo que eu solto de vez em quando, eu solto um vídeo no GTV, nossa, para fazer um vídeo de 4 minutos, 5 minutos, são mais ou menos umas 2 horas gravando, e depois a edição ainda. Você vê como que até a gente ainda tem uma dificuldade de fazer esses vídeos, né? E tenta melhorar com a iluminação, com o som, com o eco que dá das paredes, e vai trabalhando, melhorando com o tempo, né? Mas, Karine, já está quase na hora de cair essa live aqui, o Instagram já está dando 60 minutos. Você tem alguma coisa para falar por último aí? Algum recado? Eu queria agradecer, Daniel, pelo convite. Vamos marcar mais vezes para a gente conversar mais sobre isso. E, pessoal, o segredo é constância e persistência. Você pega o material que você tem de inglês, pega aquele conteúdo que você precisa aprender e vai esmiuçando ele em partes. E foca no listening, porque se você não escuta bem inglês, você não fala. Isso é fato. É isso aí. E uma coisa que ajuda bastante também é o podcast, né? Alguns podcasts de inglês que tem uma fala mais lenta, uma fala mais espaçada, e aí dá para entender melhor. Mas isso aí. Karine, muito obrigado mais uma vez, eu gostei muito dessa live, foi muito produtiva, muito legal conversar com você, e vamos fazer outras lives como essa. Vamos fazer sim, hein, gente? Obrigado, hein? Abraço a todos, vou encerrar aqui. Tchau, Karine.